Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direto da Horta. Aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades nesse que é um dos segmentos que movimentam o agronegócio brasileiro. Hoje nós vamos fazer um panorama do que foi o mercado de hortaliças em 2025 até agora. Um cenário aí de contrastes. De um lado, há recorde de produção, avanço nas exportações e também nos investimentos em tecnologia, mas de outro lado, produtores enfrentam aí margens cada vez mais apertadas, preços em queda no mercado interno e, enfim, desafios logísticos também que continuam afetando a rentabilidade do setor. Bom, e quem vai participar com a gente hoje é o engenheiro agrônomo Pedro Maia. O Pedro já está conectado com a gente para esse nosso bate-papo. Pedro, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar aqui com a gente do Direto da Horta. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Satisfação minha. Obrigado aí por poder participar do programa com tamanha audiência, né? Para a gente falar do nosso agronegócio maravilhoso que tão importante para dentro do nosso PIB. É isso. Bom, por aqui está tudo bem também. Quero mais uma vez agradecer a sua participação. E para a gente começar, eu quero, de uma maneira geral, trazer uma contextualização sua sobre o ano de 2025 até agora para a horticultura. De que maneira você avalia o ano de 2025? Principalmente, assim, vamos tentar separar aqui em dois momentos. Primeiro, quais são os destaques positivos, os avanços, enfim, pensando em mercado mesmo, de que maneira você vê o lado positivo desse segmento do agronegócio em 2025? Perfeito. Então, um mercado que está crescendo bastante, né? Em torno de 2 dígitos por ano. A gente está vendo uma grande crescente nesse segmento, porque a gente fica tão dentro do agronegócio, tão focado em questão de commodities, né? Sempre fala de soja, sempre fala de milho, fala de boi, mas esquece que tem um mercado gigantesco que é o mercado das hortaliças, né? E no ano de 2025, né, foi desafiador porque o agronegócio, de maneira geral, é uma indústria a céu aberto, né? Então, o produtor rural ele tem que ser produtivo, muitas vezes confiando nos recursos naturais que vão acontecer, mas a horta ela tem uma vantagem, né? Que é a questão do uso da irrigação. E que esse ano as áreas irrigadas aumentaram bastante, né? Tem muita tecnologia já disponível no mercado e está fazendo com que esse mercado se desenvolva cada vez mais, né? E também tem a questão da vida fitness, né? Que também impacta. O Brasil está tendo um boom de academias, né? A gente está vendo grandes redes crescendo e isso traduz no sentimento da população de maneira geral em busca de uma alimentação mais saudável, né? E essa alimentação mais saudável passa pelo consumo da horta, né? Então, assim, só para contextualizar também para nossos ouvintes aqui que estão assistindo, quando a gente fala de horta, né, eu não estou dizendo basicamente alface, coentro, tomate, a gente chama de HF, né, o setor que é hortifruti. Então, esse setor engloba tanto as hortaliças quanto as questões das culturas de fruticultura também. Então, é um mercado muito amplo, né, que é uma cultura que é basicamente cultivada de norte a sul no Brasil, as hortaliças, né, os HFs de maneira geral. Cada região tem o seu foco, né? Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos aqui polos produtores de caixarias, né? Que a gente fala, que é quiabo, jiló, berinjela. No norte e nordeste nós temos aí as fruticulturas muito fortes, como melão, melancia, mamão, entre outras, né? Então, o cenário que a gente tem de 2025 é que é um mercado que cresceu muito, né? Se eu não me engano, 6 bilhões de reais, né? Posso estar equivocado no número, mas se vocês puderem conferir aí, né? E gera bastante emprego, né? E também é onde tem o maior faturamento por metro quadrado, que é dentro das HFs. É isso, é um setor que de fato tem ganhado cada vez mais espaço, como você disse, né? Tem um boom aí, ainda bem, uma mudança de entendimento da população em relação à alimentação, principalmente depois da pandemia. O pessoal tem buscado de fato se alimentar de uma maneira mais saudável e o reflexo direto disso é nesses setores da horticultura, da fruticultura, são segmentos que de fato têm abastecido esse novo modo de se alimentar do brasileiro. Agora, apesar do boom, do avanço, do aumento de área, a gente tem alguns desafios, né? O ano de 2025, como contraste, trouxe alguns desafios, em especial para os produtores. Para os consumidores, não necessariamente, mas para os produtores. As margens andaram muito apertadas em 2025 aí para algumas culturas, né?
Isso, as margens, elas, na verdade, elas vão ficando cada vez mais apertadas porque está tendo uma profissionalização muito grande do mercado. Então, os produtores estão cada vez utilizando mais tecnologia, né? E isso também acaba impactando no custo. Mas como o agro tem muito investimento que ele é feito a longo prazo, esse investimento ele vai sendo diluído ao longo do tempo. Então, eu vejo que hoje o maior desafio dos produtores é a questão do uso eficiente da água na irrigação. Muitos produtores ainda não têm uma irrigação que foi feita de maneira adequada. Isso representa um gasto excessivo de água e também um aumento no custo do uso da energia. Porque se você tem uma irrigação superdimensionada, né, ou seja, que ela está utilizando uma potência além do que ela de fato necessita, esse custo de energia vai ser mais alto também, né? E aí a gente tem a questão, por exemplo, de quem usa o manejo químico na produção das hortaliças. Por que, tem um desafio? Porque ele acaba sendo mais dependente da questão da adubação nitrogenada, que a gente sabe que as fontes vêm lá da Ásia, né? Principalmente Rússia, Ucrânia, que a gente sabe que estão passando por um momento aí complicado, né? De conflito e tudo mais. Então, esses fertilizantes acabaram subindo de preço, né? E também acaba chegando em efeito cascata para o produtor aqui no Brasil que utiliza a ureia, né? Que é um adubo muito importante usado no manejo para fertilização de solo nas hortaliças, né? E outro ponto também é que a questão do dólar, né? O dólar também acaba impactando diretamente no setor, porque tem o uso de defensivos, né? Aqueles manejos que são feitos através de defensivos químicos acabam também impactando esses custos. Mas, assim, a horta, né? Dependendo da cultura que a gente estiver falando, né? Como o alface, por exemplo, que é uma cultura que tem um ciclo de 30 a 40 dias, acaba que se o produtor inflar muito esse custo, essa margem dele vai ficar mais apertada, né? Hoje a gente vê aqui nas gôndolas dos supermercados um alface sendo comercializado por volta de R$ 4 a R$ 6, né? Em diversas regiões do mercado, do estado. E esse custo de produção do produtor está em torno de R$ 1,50 a R$ 2. Então, assim, se ele não fizer um volume muito grande, né, ele vai ter um faturamento que não vai ser interessante para ele continuar na atividade. Então, o foco que ele precisa ter é profissionalizar a atividade, tratá-la como uma empresa de fato, ela é, né? Porque quando a gente fala de horta, a gente escuta muito aquele negócio, a hortinha lá de casa, a hortinha do meu quintal, a hortinha da vovó, né? Nunca como um negócio, né? Como uma empresa, uma indústria que precisa ser levada com fluxo de caixa, fechamento, DRE e todos os balanços contábeis que são feitos dentro de qualquer empresa. Então, a partir do momento que o produtor, além de usar as tecnologias, né, na parte técnica de produção, ele também precisa utilizar os recursos administrativos empresariais para tratar o negócio dele como uma empresa, para de fato ele ter previsibilidade, organização e lucro na atividade. Aqui no Brasil, em 2025, nesses últimos anos, mas a gente falando aqui tentando fazer um balanço de 2025, existem regiões produtoras que puxam o protagonismo na produção de hortaliças, na horticultura como um todo? Ou houve aí, de repente, algum deslocamento de áreas, novas frentes produtivas? Então, o interior de São Paulo, né, ali na região de Olambra, que acontece todo ano, a Hortitec, que é uma feira nacional, ela sempre traz essas tecnologias e sempre traz as regiões polos produtoras do Brasil. E o interior de São Paulo é referência quando o assunto é produção de hortaliças, né? Você pega ali Olambra, Campinas, Souza, toda aquela rede ali perto ali do ABC, né, em volta ali, é uma região muito expressiva na produção das hortaliças, né, principalmente na questão das folhosas, que é a alface, coentro, salsinha, rúcula, né, que são as folhas que são praticamente colhidas, comercializadas e consumidas no mesmo dia. Então, por São Paulo ter a questão logística mais bem resolvida do que o resto do país, acaba influenciando positivamente esse mercado que se desenvolveu muito lá nessa região, né? Como eu disse no início, né, nós temos aí regiões que são polos e em outras culturas, como a questão da fruticultura, né, que o norte e o nordeste é muito forte, quando a gente pega de melão, melancia, mamão, né, que são frutas que têm um tempo de prateleira maior, que eu consigo ter um escoamento um pouco mais longo, né? Então eles conseguem mandar isso para o Brasil inteiro. Então, uva também, né, e várias outras culturas, o Nordeste realmente é muito forte nessa questão. E aqui em Goiás, né, nós temos aqui um Ceasa em Goiânia, que hoje alimenta aqui basicamente todo o Centro-Oeste, né, quando o assunto é hortaliças,
HF, né, de maneira geral. Então, do Ceasa de Goiânia sai comida para Tocantins, para o Pará, para o Mato Grosso, para Brasília. Estima-se que só o Ceasa de Goiânia alimenta cerca de 1 milhão de pessoas. É muita gente, né? É um trabalho, de fato, que a gente vê que tem ganhado cada vez mais espaço aí nessas regiões que já são polo, mas também tem havido um espaço crescente em algumas outras regiões. Agora, tem muita gente que fica na dúvida. A gente sabe que a fruticultura ela tem muito espaço nas exportações. As hortas, a horticultura tem algum espaço também para as exportações? Ou, basicamente, o que é produzido nesse segmento da horticultura fica para o consumo interno? Olha, o grande desafio da horticultura é a questão do tempo de prateleira, né? Então, são produtos de consumo muito rápido. E aí, para fazer essa exportação, teria que ter alguma estratégia, né, de branqueamento, de conservação de um tempo maior dessas hortaliças. Então, assim, deixa de ser compensatório exportar hortaliças do país, né? Porque o nosso Brasil é muito grande, então a gente acaba enfrentando essa questão aí por pura questão de então ter tempo de prateleira mesmo, né? E também porque teria que ser um volume muito grande para justificar o investimento, para exportar, né? A fruta, como eu falei, né, por ela ter esse tempo de prateleira maior, essa durabilidade maior, ela pode, né, ter aí uma logística mais longa, né, até chegar lá na gôndola do supermercado para o consumidor final. Então, assim, eu vejo que o desafio para exportar hortaliças ele esbarra muito nessa questão. Então, a gente a gente consome basicamente todas as nossas hortaliças, geralmente na própria região. Pois é, a gente tem, de fato, então, esse mercado, né, voltado para o consumo interno, mas, apesar disso, né, a gente viu, então, que em 2025 a própria Conab traz nos seus boletins que diversos produtos registraram quedas aí nos preços, como alface, batata, enfim, outros itens também. A gente coloca essa queda nos preços que a gente vê em 2025 na conta do quê? Na conta da maior oferta apenas, desse recorde de produção, ou a gente também coloca aí, por exemplo, clima, safra concentrada, enfim. Quais são os fatores que ajudam a gente a entender esse cenário de queda de preços para algumas hortaliças? Boa. Nas hortaliças, ela é pura e simplesmente oferta e demanda mesmo, tá? Então, quando tem muita oferta no mercado, o preço acaba caindo. Então, esse ciclo ele é muito claro e muito visto por quem está dentro da área, que é quando começa o período chuvoso e o período das secas. Por quê? Porque quando o período das chuvas começam, né, que é o que aqui na região centro-oeste do Brasil para baixo a gente está vivendo agora esse momento, né, o início das águas, aumenta muito a incidência de pragas e doenças, né, de doenças fúngicas principalmente, porque tem menos circulação de ar, tem excesso de umidade. Então, é um desafio muito grande para produtor de hortaliças agora, essa época, manter a sanidade da sua produção intacta, né? Então, assim, aquele produtor que, de fato, utiliza as tecnologias como o mulching, que utiliza irrigação automatizada, que utiliza um bom manejo, ele sai na frente porque ele vai ter produto de qualidade. Porque a partir desse momento agora vai começar a faltar produto no mercado de hortaliças. Então, o que vai acontecer? Vai faltar produto, então esse preço vai começar a subir. Então, a gente vai ver um movimento crescente agora nos valores que serão pagos para os produtores, né? E também o valor que a gente vai pagar por esse alface na gôndola agora. Esse ano mesmo, né? No janeiro, a gente chegou a ver alface aqui no supermercado comercializado a 10, 12 reais, né? A cabeça de alface. Só que agora a gente está aqui vendo esse preço a R$5, a R$4. Por quê? Porque, de fato, agora a gente está saindo desse período seco, onde teve muito volume de produção essa grande oferta, então o preço caiu. E agora, começando o período das águas, esse preço vai voltar a subir, porque vai começar a faltar produto no mercado. Pois é, Pedro. Bom, a gente ainda vai destrinchar bastante sobre essa questão de mercado das hortaliças, mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Aí eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho, porque nosso intervalo é bem rápido. Aí eu volto para esse nosso bate-papo, tá bom? Combinado. E a você que está em casa, quero lembrar a você que para rever essa reportagem, essa entrevista e todas as outras entrevistas aqui do nosso canal, basta acessar o nosso perfil no YouTube, por lá, youtube.com/agromaistv. Tá tudo lá na íntegra para você assistir onde e quando quiser. A gente vai fazer uma rápida pausa, voltamos então já já.
Olá, estamos de volta com o nosso programa Direto da Horta. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Vou reforçar aqui um convite, caso você ainda não siga as nossas redes sociais, passe a seguir a partir de agora. Você encontra a gente no @agromaistv e aí fica muito bem informado ao longo de todo o dia. É agroinformação ali na palma da sua mão, onde quer que você esteja. Então, reforçando o convite para você, nas nossas redes sociais você encontra a gente no @agromaistv. A gente vai voltar agora aqui para o nosso bate-papo no Direto da Horta. Hoje o meu convidado é o Pedro Maia, ele que é engenheiro agrônomo e está conversando um pouquinho com a gente sobre o cenário da horticultura em 2025, principalmente quando a gente fala aí sobre preços, mercado, produção. Pedro, a gente estava falando ali, né, no finalzinho do primeiro bloco, sobre alguns fatores que ajudaram que ajudam a explicar esse movimento baixista, digamos assim, nos preços de algumas das culturas, né, em 2025. Com essas margens cada vez menores, que medidas práticas o produtor pode tomar e costuma até já tem tomado aí para, digamos assim, apertar custos sem perder a qualidade? Por exemplo, existe alguma dica de adubação de precisão, renegociação de fretes, manejo? Tudo isso o produtor consegue tentar de alguma maneira administrar para apertar um pouco os custos, então, para não ficar tão fora da margem? Ótimo ponto levantado, né? Perfeito. De fato, o produtor brasileiro, de maneira geral, ele é muito apaixonado na produção, né? E ele acaba esquecendo de fazer a tarefa da porteira para fora, né? Digamos assim. Então, tem muitos recursos que os produtores podem utilizar para poder baratear o seu custo de produção, né? Começando pela base, né? Que é a questão da adubação, como você bem falou, tem estratégias que podem baratear em até 30% o uso da adubação, né? Fazendo a adubação correta. Uma das adubações, melhor que tem, é a adubação através do manejo orgânico, tá? A gente já viu vários estudos aqui, né? Aqui em Goiás nós temos o pessoal da Fazenda Malunga, que é referência na produção orgânica, que o manejo orgânico ele acaba barateando o custo de produção, por utilizar, por exemplo, estercos naturais, né? De gado, de frango, né? A cama de frango, que é amplamente utilizada, porque ela tem uma liberação lenta e ela é muito rica em diversos nutrientes, tanto os macronutrientes, né, que a gente fala, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio, quanto os micronutrientes. Então, a cama de frango, por ter uma liberação lenta desses nutrientes no solo também, faz com que a sanidade desse solo fique melhor, fazendo com que também diminua a incidência de pragas e doenças. Então, a cama de frango é uma ótima opção em substituição da adubação química, né, que a gente vê muito o pessoal utilizando, 20-05-20, 10-10-10 e diversas outras adubações químicas aí, tá? Eu não estou aqui para defender nenhuma bandeira, né, de orgânico, no orgânico, eu estou aqui para falar de cunho técnico, né? Então, assim, a gente já viu que a adubação orgânica ela pode representar um custo de 30% menor, né, dentro da produção das hortaliças. Outro ponto importantíssimo também que a gente pode estancar essas despesas aí do produtor é o uso correto da irrigação. Porque a gente sabe que hoje no Brasil nós temos 3 tipos de solo, que é o solo arenoso, médio e argiloso. Cada um desses tipos de solo tem uma demanda específica de água na hora de utilizar a irrigação. E muitos produtores, por não fazer uma análise físico-química desse solo, acabam ou irrigando demais ou irrigando de menos. Então, a melhor irrigação que tem é aquela irrigação que foi dimensionada. Então, você imagina, se você precisaria irrigar uma área por meia hora e você está irrigando por 1 hora e meia, você está desperdiçando 1 hora de energia por dia, que no final das contas isso vai representar um gasto a mais na sua conta. Quando a gente pensa aqui na formação de preços, nos fatores que ajudam a formar o preço dos produtos, a gente tem, né, claro, esses fatores da porteira para dentro, alguns fatores da porteira para fora, que estão fora de alcance aí dos produtores, e aí entra de alguma maneira também o papel das centrais de abastecimento, né, das CEASAs, e também dos supermercadistas nessa formação de preços. Eles, de alguma maneira, eles influenciam na formação de preços, existem práticas de mercado, por exemplo, que pressionem ainda mais o produtor, no caso prazos, descontos, devoluções, tudo isso também ajuda a formar o preço? Ajuda também, ótimo ponto levantado, porque geralmente, né, as hortaliças elas têm que haver uma reposição. Então, o que que acontece? O produtor vai lá e vende 1.000 cabeças de alface para determinado supermercado.
E aí, aquele supermercado, ele coloca lá uma condição que ele precisa de 10% de reposição, 20% de reposição. Então, esse custo dessa reposição, o produtor também acaba sofrendo. Né? Por quê? Porque ele vai ter que fazer aquela reposição daquele produto e não vai receber pelaquela reposição. Então, às vezes o supermercado colocou o produto lá e aí 2, 3 dias não vendeu esse produto é jogado fora e ele cobra uma reposição desse produtor. E essa reposição é por conta do produtor e acaba influenciando. Né? Agora, o que os produtores podem fazer também para ter um valor agregado na sua produção e vender o seu produto mais caro é a construção da marca da empresa, né? De brand, do posicionamento, aí que a gente está aí na era das redes sociais, né? Então, se ele contar uma história bem contada, né, um trabalho de marketing bem elaborado, em cima de uma construção de marca mesmo, ele consegue agregar valor no produto dele e vender mais caro. Uma história icônica, né? Acho que a gente tem um tempinho para poder falar, mas uma história icônica que eu vivi aqui em Goiás, né? Com um produtor que eu atendia, é que aqui em Goiás a gente tem o costume de comercializar o alface americana, o alface crespa, em palito. Tipo aqueles palitos de petim, né? Ele fura e coloca 5 cabeças de alface naquele palito e vende o palito de alface por R$10, R$15, né? E o que acontece? Quando ele faz isso, ele acaba abrindo um ferimento no alface e isso vira uma porta de entrada para bactérias. A ervínia, por exemplo, que é uma bactéria muito comum, que acaba apodrecendo aquele alface mais rápido, né? E ficando imprestável para o consumo. E aí, só de o produtor passar a utilizar aquelas bandejinhas de isopor, enrolar no papel filme, colocar um selo da fazenda dele com a marca, com o nome da fazenda, ele passou a vender um pé de alface por R$5, em vez de vender 5 no palito por R$10. Então ele conseguiu quase que triplicar o faturamento dele só fazendo dessa maneira. Por quê? Porque ele apresentou um produto diferente, posicionado, né? E ele agregou valor e conseguiu ter mais lucro do que se ele estivesse fazendo o que todo mundo faz, né? Não, a melhor coisa que tem é quando você traz um exemplo desses aí para a nossa audiência perceber exatamente sobre o que a gente está falando. E por falar em exemplos, 2025 a gente tem conversado com representantes de diversos segmentos, por exemplo, de grãos. O pessoal sempre fala muito em problemas logísticos como sendo um dos gargalos da produção. Para esse segmento da horticultura, problemas logísticos também foram um desafio em 2025. A gente fala, por exemplo, em rodovias, armazenagens, refrigeração, transporte urbano. A horticultura também sofre com esses gargalos logísticos ainda também? Ou isso é exclusivo aí das grandes commodities? Rapaz, isso aí é um gargalo do Brasil como um todo, né? Não só na horticultura, mas nas commodities, né? Eu brinco que o Brasil é uma fazendona grande asfaltada, né? Então, a gente tem esse desafio muito grande, né? Da questão da qualidade das estradas, a questão... porque a gente está muito... É 100% rodoviário, né? Assim, não tem o outro tipo de escoamento, né? Então, a gente fica refém da logística mesmo. E o produtor, o que ele tem que fazer? Ele tem que otimizar a logística dele. Ele precisa evitar fazer muitas viagens, né, para entregar aquele produto e tentar concentrar o máximo possível numa viagem só, em 2 viagens só, nem que às vezes ele providencie um veículo maior, pague um veículo maior, né? Dentro da horta a gente fala que esse custo da logística não pode passar de 30% do valor do produto que ele está levando para entregar. Então, por que eu digo isso? Porque é a realidade, né, do produtor de horta, que ele vai colher ali, às vezes 100, 200 pés de alface todo dia, né? Então, se ele for vender esses alfaces aí a R$3 no mercado, para o mercado revender a 5, né? Nós estamos falando de R$600 ali de produtos, né? Que ele tem ali de 200 pés de alface a R$3, R$600. Então, ele não pode gastar mais do que R$200, nem 180, R$200 de combustível para fazer essa entrega desse dinheiro, desse alface, porque senão ele está comendo o lucro dele, porque ele já teve o custo lá de R$1,50 a R$2 no alface. E aí, se ele tiver mais esse custo da logística comendo, né? Aí ele vai comprometer muito a margem dele, né? E a gente fala que é um ladrão silencioso, porque a logística, você está ali, você vai naquele vai e vem, mas enfim, planejamento de rota, planejamento das entregas para fazer com que essa entrega seja da maior quantidade possível numa viagem só, para evitar retrabalhos. Então, se o produtor se organizar e ter essa ciência, ele vai conseguir desviar um pouco aí dessa questão logística aí.
Ô Pedro, eu sei que é muito difícil a gente trabalhar com previsão, com projeção, mas como você enxerga aí o ano de 2026 que está chegando para esse segmento da horticultura? Você acha que os produtores ainda vão viver aí momentos de aperto nas margens, momentos desafiadores, ou de repente você acha que haverá em algum momento uma recuperação nos preços? Enfim, dá para dar uma pincelada, uma projetada mínima aí para o 2026? Eu acho que, eu acredito, né, que o mercado para 2026 vai ser melhor do que 2025. A gente está nessa explosão da vida fitness, né, que tá agregando, que está carregando muitos outros setores, né. Eu digo isso porque um exemplo, assim, que a gente vê no nosso dia a dia que está acontecendo. Cada vez mais a gente vê mais academias abertas, cada vez mais a gente vê mais influenciadores falando da questão de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação e de ter uma alimentação balanceada. E isso está causando um efeito cascata nos setores de alimentação saudável, não só das hortaliças, mas de suplementos, né, de vitaminas e tudo que compõe um de vida saudável. Tá? O outro exemplo que a gente vê muito é o uso dos refrigerantes zero. Né? Até então a gente não via um consumo tão grande. Hoje você chega no supermercado hoje, muitas vezes aquele produto que é o refrigerante zero está em falta. Né? Por quê? Porque o pessoal, de fato, está consumindo muito açúcar, já entendeu que precisa reduzir, que precisa ter uma mudança de estilo de vida, e isso está aumentando cada vez mais. Então, eu vejo de maneira positiva o mercado para 2026, eu vejo que vai crescer bastante. Quem tiver preparado, quem tiver organizado, vai também morder a fatia desse bolo aí. Ô Pedro, a gente tem aqui mais um minutinho antes de encerrar nossa conversa. Eu quero deixar esse espaço porque eu acompanho, vejo que você tem um trabalho muito bacana de comunicação também na internet, justamente tratando de diversos assuntos importantes, né? Então eu quero deixar espaço para o pessoal que está em casa, o pessoal que quiser te acompanhar, quiser participar aí dos seus podcasts, assistir, né? Onde o pessoal pode encontrar você? Obrigado pela oportunidade. Então, pode encontrar o meu perfil no Instagram, né, que é @por Pedro Maia. Pode me seguir lá, que a gente está lá diariamente falando sobre o mercado de horticultura, sobre produção. Né? Nós temos aí um trabalho forte de educação também, onde a gente tem mais de 4.000 alunos esparramados no Brasil inteiro. E a gente ensina principalmente a agricultura urbana. Né? Então, a gente ensina as pessoas a pegar um lote dentro da cidade e a ter um faturamento expressivo. Né? Na nossa metodologia, que chama MTR, a gente consegue alcançar faturamentos aí de R$ 1.000 de lucro a cada 100 metros quadrados de hortaliça. Então, convido vocês aí a entrar no nosso mundo, que vai ser bem legal. Tá certo, Pedro. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Muito bacana esse nosso bate-papo sobre esse balanço que a gente pode fazer de 2025 e aí já pensando no que pode vir em 2026. Quero desejar a você aí um ótimo restinho de ano, né? A gente já está nessa reta final, então de antemão desejar a você um ótimo restinho de ano. E aí sabe que o canal está aberto para esse diálogo. Vamos voltar a conversar aí em diversas oportunidades em 2026, tá bom? Perfeito, estou à disposição aqui. Vocês têm meu telefone, pode ficar à vontade, pode me chamar sempre que necessário. Tá? Uma honra poder contribuir com vocês aí. Valeu, obrigado. Até a próxima, viu, Pedro? E a você que está em casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação em outras oportunidades. Até a próxima. Tchau.